Olá, você está no Elos da Língua, podcast que tem como matéria-prima diálogos com autores e autoras da literatura contemporânea que participaram desse encontro literário realizado em São Francisco Xavier. Trilhas da Literatura foi o tema da terceira edição, que propôs, para além dos livros e das palavras, experienciar distâncias para escrever histórias e reconhecer conexões. Distrito Rural de São José dos Campos, São Francisco Xavier é também área de proteção ambiental e é Serra da Mantiqueira. Quando recebi o convite da Patrícia Iocco, como curadora convidada da terceira edição do Elos, sendo a primeira presencial, eu me senti honrada, desafiada, e com um senso de responsabilidade imenso, aguçado também, uma alegria imensa de ver ser construído um evento sempre a partir do chão, né? E vão se erguendo as paredes, as janelas, o teto. E uma curadoria coletiva, em conversa com os moradores locais, com os desejos locais, com os amores locais. Quando levantei os nomes, esses nomes sempre a serviço de um desejo dessas necessidades, dessas vontades locais, desses encontros. Então, um desenho que foi se fazendo literariamente também. Eu senti como se estivéssemos escrevendo elos da língua. E não é à toa que as falas todas das mesas também são escritas. Viva o Elos da Língua! Durante 10 dias, Andréa Del Fuego, curadora convidada, trouxe novos personagens a essas paisagens. Nesse episódio, imergimos em passagens da primeira mesa, rios e veias da literatura brasileira, com trechos das falas de Aline Pachamama, Micheline Verunsky, Marcelo Ariel e da mediadora Luciana Brauna. Como produtores culturais obcecados por reflexões, abrimos outros livros para novos diálogos. Eu me chamo Patrícia Iocco. A seleção de livros foi de Marcos Rey, a edição de textos e narração do Maurício Moncoso. A edição de som e pós-produção é de Eduardo Silva e Pedro Sanches. Enquanto às vezes a gente participando de evento, aí vem uma pessoa, depois que você fala no português, porque o indígena é bilíngue, né? Se eu começar a falar aqui, ó, Diê, Ximã, Morucá, Poqui, Ximã, Morucá, Tsatê, Tsatê, Pipiatá, Xuriá. Vocês não vão entender porque vocês não sabem a minha língua, mas eu tenho que saber de vocês. E assim todos os nossos parentes. E essa língua ainda tem nas entrelinhas dela uma intenção, né? Um floreio. A palavra veio para dizer. A palavra veio para ser igual o raio que se lança na terra e fala: germina aí, semente, sai dessa casca, floresce. Ela não veio para nos deixar também num lugar confortável. Ela veio para mexer, igual o som do maracá. E ela vem para acariciar, igual a Mãe Terra faz com a gente, que senta na pedra sonora e se deixa abraçar. Mas não é o lugar da passividade. É um lugar ativo. Não é um lugar dos conceitos. É o lugar da prática. É um lugar de quem está com o pé enraizado.
Tissatê. Tissatê é palavra tão bonita do Puri que significa irmã, irmão, pessoa querida, parente. E eu sonho muito para que parentes indígenas do povo Puri se despertem nessa cidade. A gente precisa trazer a honra ao povo Puri, entrelaçada a honra à Mãe Terra em Anxô, que é a Mantiqueira, que é um nome indígena, que é uma serra que era do tamanho das cordilheiras, que é uma serra que tem milhões de anos e que às vezes as crianças não sabem o nome de uma árvore, de um pássaro, do rio. A gente não faz isso com a criança na escola. Esses seres, eu chamo de tissatê não humanos, eles têm muito para nos ensinar. Nós também temos que aprender a ouvi-los, a ouvi-la, a pisar na terra de vez em quando para a gente voltar a esse sonho da terra, a tirar o sapato mais vezes. É isso, tissatê. Há um idioma, para além de qualquer outro, usado para nos comunicar: o afeto. Ele é o alicerce para que a comunicação aconteça. A oralidade, por séculos, foi a forma de preservação das línguas e culturas dos povos originários e tem a capacidade de revelar a identidade de uma etnia, seus rituais e o modus operandi de cada grupo. As línguas desempenham um papel crucial não apenas como uma ferramenta de comunicação, educação, integração social e desenvolvimento, mas também como um repositório para a singularidade das identidades, a história cultural, as tradições e a memória. Aline Pachamama, Boacé, Uxô. De fato, eu não tenho nenhum interesse em escrever sobre mim. Primeiro porque é muito chato. Eu me vejo todo dia, eu convivo comigo, sabe? Se eu for escrever sobre mim, eu estava falando ontem com os amigos, se eu for escrever sobre mim, eu vou escrever sobre o quê? Uma mulher de classe média, branca, com alguns privilégios, 2 filhos adolescentes, 2 cachorros, que vai no supermercado, fica horrorizado, sabe? Não vou escrever sobre isso, não me interessa. Como estar no mundo, eu já sou eu, então eu não vou escrever sobre o meu ponto de vista do mundo. Eu não quero, não faz parte do meu exercício. Então, eu escrevo para procurar o outro. O Schopenhauer, ele diz uma coisa que é lá na Queda do Céu, que é o seguinte: o branco só sonha com ele mesmo. Para a gente manter o céu no lugar, é preciso que o branco também comece a sonhar com o outro. Então, quando eu escrevo não só o som do rugido da onça, mas desde o meu trabalho poético até esse mais recente livro, eu estou procurando o exercício dessa alteridade. E o outro que me interessa não é só o outro humano, que a gente entende como humano, é o outro não humano também.
Micheline Verunsky, O som do rugido da onça. Sem palavra não poderíamos ser gente. Nosso povo recebeu a palavra de vida do Criador, e isso nos diferencia dos bichos. A dos bichos é a outra palavra. Quem não tem a palavra está morto. Letras são animais que, depois de domesticados, apenas obedecem. Então, é por isso que eu escrevo. É para o outro, não é... Também é para mim. Lógico que é para mim. Mas não é um para mim que morra em mim. Eu quero que seja um para mim que caminhe em direção ao outro. Micheline, sobre a costura do tempo. O tempo é simultâneo, não sequencial. Você perguntou sobre Caminhando com os Mortos, né? Caminhando com os Mortos é o meu romance, é o livro que eu escrevi durante a pandemia. Eu comecei a escrevê-lo em 2020 e ele conta uma história, é uma história juremeira. Eu venho de um território que é um território indígena. Eu venho de uma cidade do interior de Pernambuco, a primeira cidade do sertão pernambucano, que é a cidade de Arco Verde. Essa cidade é um enclave de um grande território indígena. De um lado a gente tem o povo Chucuru, do outro lado a gente tem o povo Funiô, a gente tem o povo Capinauá. E eu cresci nessa cidade escutando que a cidade não tinha história. Eu, adolescente, eu pensava, mas como é possível uma cidade sem história? Aí diziam, não, aqui nunca teve índio. Nunca teve indígena aqui. Também nunca teve escravidão. Minha gente, mas é uma aberração. Essa cidade é uma aberração no mundo, porque é uma cidade sem história, é uma cidade que num território indígena não teve indígenas, e é uma cidade que num estado escravagista não teve pessoas submetidas à escravidão, teve escravidão. Isso até a gente começar, a gente que eu digo porque não fui eu sozinha, a gente começar a inquirir, a perguntar as bordas, a gente começar a estender as fronteiras e a gente entender que aquele território era sim território indígena, que aquele território foi palco e uma das mais longas guerras que se tem notícia no território, no que a gente chama de Brasil, que é a Guerra dos Bárbaros, que é a guerra de extermínio, que a coroa portuguesa financia para o extermínio dos povos indígenas do interior do Nordeste. Para vocês terem uma ideia, a primeira diocese, uma das primeiras dioceses do Brasil é nesse território. Não é à toa. O primeiro cardeal, que é um título, um alto título da igreja, é nesse território. Tem uma função política. E é nesse território, que é esse território estendido, desse Nordeste, desse interior do Nordeste, que muitas e muitas nações indígenas foram exterminadas, foram escravizadas e foram silenciadas.
silenciadas ao ponto de que hoje só um povo do interior do Nordeste fala a sua própria língua, a sua língua originária, que é o povo Funiô, fala o Iatê. Eu sou uma pessoa que vem de uma família que tem antepassados Funiô, mas enquanto a minha avó era viva, a gente sabia disso. Depois que a minha avó morreu, os meus tios, eles negam. Que história é essa? Não tem. Eu digo, mas minha avó morreu em 2009. Ela dizia que tinha. Não, não tem. Conversa fiada é essa. Entende? Então, assim que se estabelecem os apagamentos. Né? E eles não são apagamentos que se deram lá no passado, não. Eles são apagamentos contínuos. Eles são apagamentos que se estendem e que não se cansam de se repetir. Mas eu falar, eu vou dando voltas, né? Esse Caminhando com os Mortos, que é o meu livro novo, meu romance novo, é um romance juremeiro. Por que ele é um romance juremeiro? Porque é esse território no qual eu cresci. Eu nasci e cresci. Eu nasci em Recife, mas é um acidente. É um território juremeiro. E a jurema é uma planta sagrada para várias nações indígenas. Para o povo Chucuru, é uma nação, é uma planta muito importante nos seus rituais. E essa história que eu conto é de uma comunidade no interior, pode ser qualquer interior, Brasil, e uma família que acaba perdendo uma filha muito criança ainda. Isso arruína a família. E a mãe da família, não estou dando spoiler, vou tentar não dar spoiler. A mãe da família, ela se sente muito culpada por essa perda. E ela vai primeiro procurar na Igreja Católica o seu conforto, e depois ela chega a uma igreja evangélica dentro da comunidade, e ela deixa a Igreja Católica e ela vai para a Igreja Evangélica. Então é de como esses discursos, né, esses discursos que tentam conformar você a um quadrado, que tentam domar a alma selvagem, como eles conseguem arruinar os laços mais caros das relações. E esse romance, ele abre com uma epígrafe, que é uma epígrafe que eu gosto muito, que diz o seguinte: se Deus é grande, o mato é maior. Sobre oralidade, por Conceição Evaristo. Por mais que você queira, a escrita não traduz o seu corpo. A escrita é silenciosa, ela é sozinha. Ela requer que o outro sujeito saiba ler para perceber essa escrita. Já um texto oral, não. O olhar, o gesto, a palavra suspensa no ar. O Marcelo, ele falou sobre, na fala inicial dele, e eu já vi ele falando em outros lugares, inclusive na sua participação em Escurecimentos da Leitura, a respeito da ideia de infância, né? Da ideia da gente versar sobre essa infância. E infância, na verdade, significa aquele que não tem fala, né? A infância é aquele lugar que a colonialidade, ela coloca aquele que tem pouco tempo como aquele que desconhece, aquele que não fala. E, de certa forma,
historicamente vemos sendo infantilizados. É por isso que não nos levam como ciência, é por isso que não nos validam, é por isso que no máximo nos delegam alguns lugares especificados, né, como a não história, como a não literatura, como a não ciência. E aí, por conta disso, você fez também nessa mesma participação uma frase que me marcou muito, de que a vida menor, que num determinado momento da sua obra você já versou sobre as grandes narrativas, né, as grandes críticas, debruçamos constantemente a refletir as metanarrativas, e que nesse momento você estava reivindicando a vida menor, né, que a vida menor é o campo poético político da luta, e essa frase, ela me atravessou de muitas maneiras, porque quando eu penso na importância da escrevivência, eu penso justamente desse lugar, né? O lugar onde a gente parte desse supostamente ordinário, comum, da vida cotidiana, da vida menor, do trabalhador, do sorriso no transporte urbano, do lugar, né? Aonde a vida acontece, a materialidade da vida acontece, nas chamadas senzalas urbanas, né? E que é nesse lugar que a gente precisa também buscar essas contranarrativas. Então eu queria falar um pouco, que você falasse um pouco pra gente sobre o que você tem pensado a respeito disso, desse lugar, desse campo poético político da luta. Escrevivência. Escrever, viver, se ver. Escrever vivências. Na verdade, quando eu penso em escrevivência, penso também em um histórico que está fundamentado na fala de mulheres negras escravizadas que tinham de contar suas histórias para a Casa Grande. E a escrevivência não. A escrevivência é um caminho inverso. É um caminho que borra essa imagem do passado, porque é um caminho já trilhado por uma autoria negra, de mulheres principalmente. Isso não impede que outras pessoas, também de outras realidades, de outros grupos sociais e de outros campos para além da literatura, experimentem a escrevivência. Mas ele é muito fundamentado nessa autoria de mulheres negras, que já são donas da escrita, borrando essa imagem do passado, das africanas que tinham de contar a história para ninar os da Casa Grande. Bom, vamos lá. Tudo que a sociedade capitalista mercantil, né, diz que é menor, é enorme, compreende? Então, o ínfimo, no ínfimo, no nano, né, como eu falo, né? Aí a nanotecnologia, né, no gene, né, nessas coisas todas, né? No menor, a menor partícula é que está ao infinito, compreende? E quando eu falo vida menor, eu quero dizer que não precisamos, né, praticar a nossa esfera íntima, o que é imposto para nós, nem o tempo que é imposto para nós. Podemos fundar um outro tempo ali, né? Tem gente já vivendo outros tempos, tem comunidades no Brasil vivendo o tempo Maia Quechua já, né? Tem todo tipo, e cada povo originário tem um tempo, cada lugar florestal tem um tempo, a clareira tem um tempo, a sombra tem outro. E quando eu falo vida menor é isso, é a esfera da intimidade e extremidade. Intimidade quer dizer essa ilusão que nós temos, né? De que a gente está num fechamento, né? Mas nós temos clareiras dentro de nós, né? Então a vida menor é a vida das clareiras, a vida com seus amigos. A amizade, certamente, ela é maior que o capitalismo. É uma grande força de transformação, a amizade que você se mistura com o outro. Gestos do seu amigo, amiga, vão se misturando com você. Compreende? A amizade já é o começo desse treinamento para sair do egoísmo, se tornar, vamos dizer assim, seres da ética da amorosidade. É uma ética indígena ancestral, uma ética originária, a ética da amorosidade. O Ocidente não inventou o amor,
Pelo contrário, ele não acredita nisso. Ele, na verdade, ele só usa o amor para vender coisas. E, em suma, circunscrever em torno do eu alguma coisa. Devemos parar de nos desenvolver. Devemos nos envolver mais. Krenak. Nunca acabou. Ela continua acontecendo dentro de nós. Passa a acontecer uma tragédia, um drama violento, e você é colocado na infância de novo. E por que não o contrário? Não procurar a alegria da infância como uma forma de luta política. Compreende? Nós podemos fazer o seguinte: podemos dançar e cantar até a PEC cair, até o marco temporal cair. Podemos fazer uma celebração unindo fúria e alegria. Podemos deslocar as coisas, deslocar a infância para o momento presente. Porque quando você está alegre, acontece isso. A alegria é uma força política. A tristeza e a angústia são fabricadas, né? Existe uma fábrica de angústia, uma fábrica de depressão. O capitalismo é uma fábrica de depressão. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Para fazer na nossa vida um elogio do trauma o tempo todo. Uma espécie de catálogo de angústias o tempo todo. A ler um jornal é isso, é colher a angústia. É ser contaminado pela angústia. E não semear a alegria, né? A alegria é um pólen. E nós todos temos a alegria no nosso estado natural. A alegria, a contemplação e o poema são estados naturais. Nós somos isso. Nós éramos isso na infância. Toda criança está dentro do poema. Todo povo originário está dentro do poema. Não precisa de literatura. Não precisa de arte no sentido ocidental. Compreende? Já está nela. Está vivendo aquilo. Vivendo o poema. Você nunca saiu do poema. E assim, nem você, né? Nenhum de nós saímos do poema. A gente é arrancado dele. É exilado dele. É sequestrado dele. Nós temos que, de alguma forma, resgatar o nosso ser. Fazer uma ressurreição da criança indígena, onça, árvore, floresta que é em nós. Uma espécie de ressurreição. Porque o que o sistema propõe, o sistema não, que nem sistema é um montado de slogans que são impostos para nós. O que é proposto pela sociedade, que não tem estrutura societal porque não inclui ninguém, só captura, é o suicídio para todos nós. Está sendo colocado para todos nós um suicídio sutil, um suicídio interior, e depois um suicídio de fato mesmo. Essa é a maneira que o capitalismo vai encontrar de diminuir a população da Terra, fabricar epidemias psíquicas também, fabricar depressão, fabricar em nós a ideia de que o mundo tem que acabar. O mundo nem começou, como é que vai acabar? Vai começar, o mundo começa quando a gente entra no presente e percebe que nós todos somos parentes, todo mundo aqui é parente. E nós vamos fazer uma espécie de comunhão, de comunidade, né? De infâncias. A nossa infância, ela está próxima da infância do gato, da onça, do cão, da infância da semente, né? É a semente. É a semente do que nunca vai acabar, compreende? Em nós, né? Eu acho que a humanidade não é ainda a árvore, ela é a infância, ela é a semente. Estamos todos na infância. Aí você fala em infantilização. A infantilização é uma transformação, um deslocamento da infância, um lugar de tutela, um lugar de sequestro, um lugar de esquartejamento, de estupro, vamos dizer assim, daquela originalidade, daquela poética, daquela sensibilidade que nunca saiu de nós. Porque todos nós somos poetas, todos nós somos crianças. E se a gente sair disso, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue ter alegria. Para que amor se não tem alegria? Esse amor da igreja católica, da igreja evangélica, esse amor militar, né? Esse amor que inclui mais um ou dois, sei lá. Quando o amor, ele não é uma coisa ligada ao eu. O amor é uma prática de expansão da nossa interioridade até o infinito. Então, a menor partícula de nós, a nossa célula, ela dentro dela tem o infinito. Ela é irmã, parente da outra célula. O átomo que é em nós é irmão do outro átomo. Todos eles são luz. Tudo está se misturando o tempo todo, conversando o tempo todo. Há uma teia muito forte, ligando todas as pessoas, todas as mulheres, todas as coisas, todas as crianças. Há uma teia unindo uma criança a outra, independente de falar a língua ou não. Mas se você aprende uma língua, você entra num espaço de imantação, num espaço de imanente, num espaço de mistura. Quanto mais língua nós falamos, mais povos nós somos. A gente só vai ser povo no Brasil quando falarmos todas as línguas indígenas, né?
Aí vai ter povo realmente. E, por enquanto, não tem. O que tem no Brasil hoje, o que temos hoje no Brasil é gado. Então, todo mundo é tratado como gado. Basta olhar o metrô, o trem, o ônibus, né? Olhar as filas, né? Então, nesse sentido, o contraponto disso é a gente semear uma certa alegria comunitária e agir de maneira, com essa alegria de maneira política, de modo a transformar nosso pensamento de mudança em ação, nosso pensamento de encontrar o outro em ação. Vá ver o outro, não fica mandando e-mail nem mandando mensaginha pelo Instagram. Saia disso aí, vai viver. É isso, vamos acordar. A gente precisa sair da internet para poder ter sentido. Aquilo tudo, ter seguidores, quem é que tem seguidores? Isso é ridículo, né? Portanto, é ter amigos, né? Então, a vida menor é onde você tem amigos. A vida menor é onde você brinca, é onde você escuta o outro, você conta história. O Michelin é um grande contador de história, de causa. Onde você se torna de novo, sai desse negócio meio country, e você vai para a natureza, você volta para ser sertanejo, e vai para trás também. Existe uma coisa assim em nós, que dentro é fundo, e lá dentro está todo mundo. Atrás de nós tem uma fila de gente morta e viva, que a gente tem que ressuscitar. Ninguém morreu, todo mundo entrou dentro de nós. Nossos avós, atrás de nossos avós estão lá os indígenas, estão lá os quilombos. Então eu falo isso, quando eu vejo um baile funk numa favela, é o único deslocamento que a favela faz para um quilombo. E a alegria do quilombo entra na favela. Temos que deslocar o quilombo para a favela. Deslocar as tecoas, as aldeias indígenas, para o lugar de origem delas e expandir até o infinito das aldeias indígenas. Deixar os índios em paz, deixar a natureza em paz. Isso é muito importante. E, fora isso, a vida menor é o único lugar onde a vida acontece. Não tem essa coisa de planejar os próximos 10 anos. Isso aí é pensar na morte já. E vou controlar o fluxo da vida temporal, que vai acontecer daqui a 5 anos, quando eu vou me aposentar. Isso tudo é morte, compreende? É a linguagem da morte já sendo, vamos dizer assim, planejada, né? A vida não tem planejamento, a vida acontece, ela é imprevisível, é mágica, é onírica, ela é incontrolável. Mesmo quando acontece uma doença conosco, a doença é um mestre ensinando a gente. Então, eu fico pensando, a doença é uma forma que a natureza encontra de falar conosco e dizer assim, olha, você é natureza, viu? Tô te chamando. Tô te chamando, é um câncer, não sei lá o que é, tá te chamando aqui. Mas a alegria também é isso. O contrário do câncer é a alegria. A alegria de viver. Nós precisamos ter a alegria de viver. É importante. E para ter a alegria de viver, nós temos que destruir os governos e a política como ela é hoje. Nós temos que praticamente, vamos dizer assim, não como esses imbecis fizeram, ficar simulando uma espécie de gesto de ódio, de raiva. Não, nós temos que com muita alegria mesmo, a gente transformar a vida a partir de uma participação em que cada um de nós entra um no outro, vamos dizer assim, e esse entrar um no outro é uma visitação profunda que nós fazemos. Sem isso é impossível. Se nós não entrarmos um no outro, se eu não entrar no Pachamama, como ela diz, não ir na aldeia, vamos visitar as aldeias indígenas, os presídios, vamos entrar dentro da pessoa que está dentro da calçada, subindo na calçada. As calçadas hoje viram umas senzalas, né? Essa pessoa que está invisível ali, vamos torná-la visível, perguntar o nome dela. Eu tenho muitos amigos que moram na calçada. Essas pessoas morando na calçada estão muito perto mesmo da natureza originária da humanidade. Eu estava falando uma vez com um amigo meu, para encerrar, que o que está acontecendo com os Yanomamis vai acontecer com todo mundo. Se a gente não acordar e perceber que nós somos isso também. Nós somos a natureza, nós somos Yanomami, nós somos Suruí, nós somos Guarani, nós somos quilombolas, nós somos isso. Nós não somos, vamos dizer assim, eu repito, nós não somos um eu. Nós somos eus. Nós somos a vida. A vida se mistura com tudo. E para isso, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, enquanto houverem governos capitalistas no mundo, porque os ricos são os patrões dos políticos, entendeu? Enquanto eles vão acabar com o capitalístico, na vida menor primeiro. É difícil que a gente é capturado o tempo todo, é muito difícil na minha vida, eu pago boleto, não sei o quê. Mas o boleto não pode controlar a sua mente, a sua vida, compreende? Você não vive para pagar a conta. Você não pode viver para nada, a que não seja a vida e a natureza. A gente vive para poder ter a alegria de viver, não para pagar contas. Como é que a gente transforma a vida de novo em alegria de viver? Como é que nós vamos ressuscitar? Vamos ressuscitar. A única coisa interessante da ideologia mística católica é a palavra ressurreição. A ressurreição é o contrário do suicídio.
A escolha é muito simples o que está acontecendo. Ou a gente se suicida sem perceber, lentamente, sendo capturado o tempo todo pelos boletos, etc. Ou a gente ressuscita de alguma forma, voltando a ser poetas, voltando a ser amigos, visitar as pessoas, visitar tudo que existe, né? Voltando a se misturar com tudo também, voltando a ser... a cadeira na calçada, parece que eu vi aqui em algum lugar, botar a cadeira na calçada para conversar com o vizinho, transformar a rede, sair dessa rede interna, dessa internet, e entrar na rede externa da vida. De onde as vozes ocultas e de onde os povos invisíveis vão poder se insurgir contra uma ordem tão bem constituída que consegue plasmar tudo com essa ideia de ordem, progresso e desenvolvimento. E com a constituição de narrativas que conseguem, por exemplo, inventar o mito do desenvolvimento sustentável. A colonialidade está tão impregnada em nós quanto a poluição do ar. Está impregnada desde o olhar que temos sobre o mundo, sobre a paisagem, a vida. Krenak, do tempo. Quero agradecer a vocês que estão aqui na mesa. Rose, obrigada, Rose. Agradecer a vocês. Eu sempre repito que quando as pessoas se encontram para falar de literatura, para falar sobre arte, falar sobre essas coisas que nos movem, você imagina, hoje é um sábado, deve estar perto de 1h da tarde, ou até passou de 1h, e a gente está aqui falando sobre essas coisas. Isso é mais do que resistência, isso é insurgência, isso é muito importante. Obrigada. Biguticcara jombeá de saté, biguticcara gratidão na língua puri, jombeá, aquilo que não se mede pelo tempo, aquilo longo, Via Láctea. Então, gratidão no tamanho da Via Láctea. Esse encontro não se encerra aqui, é uma espiral que nós iniciamos. É sempre isso que eu vibro em cada conversa, que as pessoas me procurem, me encontrem, conversem, perguntem o que vocês gostariam e não foi possível agora, porque esse é o momento do diálogo, esse é o tempo presente, é o tempo mais importante que nós temos, é agora. É esse tempo que vai fazer a semeadura que nós não fizemos ontem e deixar o caminho florido aí para quem passar por ele amanhã, não é? Então, Biguticcara jombeá de saté, espero vocês, no nosso Espaço Pachamama. Espero vocês em cada palavra, em cada frase, desenho, ilustração dos meus livros e semeaduras também. Chutepotê, boa luz. Eu queria agradecer a todos e queria que a Aline encerrasse cantando uma canção, né? Cantando. E isso, né? Meu tempo seja preenchido pela música e a voz, né? Está dentro de nós. Elos da Língua, Trilhas da Literatura é um projeto realizado com o apoio do PROAC, Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, produção da Apicultural com parcerias da Casa das Rosas, SP Leituras, Biblion, CISEB, Pontos de Leitura, Sabesp, parcerias de mídia do Contur, Revista 451, Ovale, co-realização da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Prefeitura Municipal de São José dos Campos e realização da Associação Amigos da Biblioteca e Governo do Estado de São Paulo.